Olá, capricornianos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma tiragem hoje para a gente saber como que vai ser essa próxima semana que está iniciando aí, que é a terceira semana de novembro, para vocês se prepararem, ter um direcionamento, né? Saber o que espera por vocês, tá bom? Lembrando que essa tiragem é coletiva, então ela pode ressoar com você, pode também acontecer de não ressoar e tá tudo bem, é normal. A gente está falando com muita gente, né? Nesse caso, você pode assistir vídeos de outros signos que você tem forte no seu mapa, tá? Se ressoar com você, por favor, comentem, eu vou ficar muito feliz em saber. E vou pedir para vocês, por favor, não se esquecerem de se inscreverem no canal, darem um joinha, uma hypada, qualquer gesto, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Então é isso, gente. Vou pedir também, lembrar vocês que se vocês tiverem interesse numa tiragem individual, né, numa consulta individual, o meu contato está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com esse oráculo aqui, pedindo para o universo me fazer de canal livre e direto, para que através dessas cartas eu encontre as respostas e mensagens que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que os capricornianos tenham a mensagem mais direta, limpa e clara possível. Vamos ver o que espera aí para vocês essa semana, gente. Vamos lá, vamos pedir uma primeira energia aqui. Retornando, siga o fluxo. Bom, essa carta aqui é bem, assim, dá pra gente interpretar de muitas formas, né? Mas de qualquer forma, ela fala retornando, siga o fluxo, né? É meio que você se encontrar, né? Você retornar para si mesmo e seguir o fluxo daquilo que você acredita que seja para você, né? Não lutar contra aquilo que você sabe que é o teu caminho, o teu propósito, que você sabe que é melhor para você. Siga o fluxo da sua luz interior, né? A gente tem uma missão na Terra, mesmo quando a gente não sabe qual que é o propósito da gente, a própria vida se encarrega de levar a gente para esse lado, desde que a gente consiga parar para se conhecer, né? Então ele está falando aqui, ó, retornando, siga o fluxo, volte para você e siga o fluxo daquilo que tem propósito para você, que tem importância ou que tem significado para tua vida, tá? Vamos tentar entender melhor o que ele quer dizer com isso com o tarô. A gente vai fazer uma tiragem estruturada aqui, então eu vou tirar desafio, primeiro energia, depois desafio, melhores atitudes e conselho, e depois eu ainda vou usar mais dois oráculos aqui para a gente completar, tá bom? Eu vou tirar uma carta e três para contextualizar. Então vamos lá. Primeiro o desafio dos capricornianos nessa semana. Vamos ver o que pode ter aqui. Desafio não, gente. Espera aí. Recomeçando. Energia. Primeira energia dos capricornianos essa semana. Energia primeiro. Energia. As de copas. Vamos tirar três cartinhas aqui para contextualizar. Oito de espadas. Nove de copas. E o mundo. Bom, a gente vê que tem uma energia de realização aqui, tá? E por que que eu falo isso, né? O As de Copas já é uma carta de emoção pura, aquele início de algo, aquele potencial, né? Então é uma taça que transborda amor, transborda abundância. Então você tá nessa energia, é quase como uma carta de esperança, porque como ela ainda não é uma carta de ação, de agir, é um potencial, é quase uma carta de esperança isso, assim, sabe? E a gente vê que essa tua energia tem a ver com algo que você deseja muito, porque essa carta é a carta dos desejos realizados, tá? E essa carta aqui, que esse é o nove de copas, tá, gente? E essa carta aqui, que é o mundo, ela é uma carta de realização, né? É uma carta de se sentir completo, de completude, tá? Ela também fala de finalizar ciclos, tá? Mas ela tá dizendo aqui que você tá numa energia, né? Essas três cartas juntas mostram que você tá numa energia de muita é, é, vontade ou desejo de se sentir realizado, especialmente emocionalmente, tá? Então é aquele desejo interno de você se sentir realizado, né? Isso pode te trazer um movimento, a gente vai ver, né? Mas dá para ver que é muito aquela coisa do estar se sentindo bem. E por que que eu tô falando que você vai entrar nessa energia e talvez você ainda não esteja? Mas talvez ainda é um desejo, mas você não está muito nessa energia, apesar de você ter esse desejo. Porque a gente tem o oito de espadas aqui na contextualização, que mostra que também existe um medo, um aprisionamento, né? Uma sensação de não saber muito bem
como realizar as coisas, porque o oito de espadas fala de labirinto mental. É quando você pensa um monte de coisa e não consegue ver saída para nada, né? Você acha que, ou você fica achando que não tem solução, ou que você não consegue encontrar solução, ou que a solução de uma determinada coisa não depende de você, então você fica pensando, pensando, pensando e não consegue sair daquele labirinto. Né? Então, o que que eu vejo? Que isso é um desejo teu, né? Você tá com esse desejo de coisas para ser realizadas, mas você não entrou nessa energia porque você precisa se libertar desse medo para entrar nessa energia, tá? O medo aqui tá meio bloqueando isso, né? Mas ele tá aqui, como a gente vê como energia, a gente entende que na semana você vai entrar, você vai conseguir desbloquear isso e entrar nessa energia, tá? Vamos ver aqui então os desafios para a gente entender melhor. Vamos ver. E você vê, né, que o oito de espadas é a carta que bloqueia o fluxo, né? Que a gente viu aqui. É a carta que bloqueia o fluxo. E ele tá falando, siga o fluxo. Vamos lá, vamos ver o desafio do Capricorniano. Seis de espadas. Gente, tá dando para tanto signo essa coisa de deixar coisas para trás. Dois de copas. Rainha de paus. E cinco de paus. Isso tá como desafio, gente. Vamos ver aqui o que que pode ser, tá? Como é um desafio deixar algo para trás, é porque provavelmente você está vivendo um momento que você tem dificuldade de sair dele. Mas essa carta fala que você está numa situação ruim, ou problemática, ou preocupante, ou tumultuada, e você está indo para um lugar mais tranquilo, tá? Se isso está como desafio, provavelmente é porque você está preso nessa parte tumultuada da sua vida e é um desafio você sair desse lugar, tá? Talvez por isso o medo ali na energia que está bloqueando essa coisa do desejo realizado, né? Aí tem algumas formas de entender isso aqui, né? Como a gente pegou essas cartas para contextualizar, a gente pode dizer que você vive um grande conflito, né? Então o seu desafio é sair desse conflito, né, para poder fazer esse movimento. Essa carta é uma carta de conflito interno, pode ser externo também, tá? Mas você precisa sair desse conflito para conseguir fazer esse movimento, né? Ele está contextualizando o seu desafio. Você precisa agir como uma rainha de paus, uma rainha determinada, decidida, líder, que sabe o que quer e faz o que é preciso, tá? Então você tem que entrar nessa energia de decisão, de fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. E o dois de copas como desafio, tá? Tem duas possibilidades aqui. Ou é o desafio de você deixar uma parceria para trás, tá? Então por isso que você tem que agir com tanta determinação e pode haver tantos conflitos nessa decisão, tá? A gente viu aqui, ó. Então você está deixando uma parceria para trás, isso vai gerar um conflito e você precisa agir com firmeza. Ou você está partindo de algum lugar, né, e indo para em busca de uma parceria, né? Então você está precisando agir com essa determinação e indo em busca de uma parceria, que pode ser inclusive uma pessoa também com essa energia. Então essa energia pode ser sua, pode ser da pessoa, tá? Mas de qualquer forma, ou você está saindo de uma relação, ou você está indo para uma relação. Essa carta aqui, como fala de deslocamento físico, a gente pode entender realmente que você de repente está querendo mudar de cidade para ir atrás de alguém, para ficar com alguém. Pode ser, tá? Mas a gente também pode estar falando de sair de uma relação, tá? Como a energia aqui é de início amoroso, calma aí, caiu uma carta, a gente já vou pegar. Início amoroso me parece muito, e ó, e essa carta aqui fala de viagem, me parece muito que o seu desafio é realmente conseguir fazer esse movimento de ir atrás de alguém, tá? Porque a gente tá na sua energia, essa coisa amorosa, e tem uma carta de viagem, essa carta de seis espadas também fala de se deslocar. Parece que é isso, peraí. Parece que é essa a questão aqui, tá? É um desejo que você quer realizar. Você tem muito medo de fazer esse movimento, talvez porque você vá aqui nos desafios de enfrentar conflito. Talvez você tenha que enfrentar uma pessoa assim para conseguir fazer esse movimento, né? Então, me parece que é um movimento que você faz emocional, indo atrás de alguém, tá? Você está saindo de um lugar indo para o outro, a gente não sabe o que está te custando isso, aqui não está aparecendo, mas parece que você tem uma prisão mental em relação a isso, porque é uma coisa que você tem desejo de fazer, mas você ainda não fez, né? Então ele está falando que o desafio é justamente você fazer esse movimento com determinação. Talvez você tenha que conseguir ali incorporar a rainha de paus em você para você conseguir ser decidido e fazer o que quer, tá? Aí a gente vai pedir melhores atitudes, para a gente entender um pouquinho mais essa situação. A gente pode estar falando de parceria em outros sentidos também, tá? Não só relacionamentos, tá bom? Vamos lá.
Melhores atitudes do capricorniano. Sete de paus, cinco de ouros, cinco de espadas, meu Deus do céu, e rei de ouros. Vamos ver. Melhor atitude a tomar, sete de paus. O sete de paus é uma carta que fala de persistir, de insistir e de se posicionar, no sentido de defender aquilo que você acredita, defender seus valores, impor limites, tá? E ele tá falando que essa é a sua melhor atitude, ser persistente e impor seus limites, tá? Defender aquilo que você quer fazer, daquilo que você acredita que é melhor para você. Aí a gente vê aqui como melhores atitudes duas cartas que são bem negativas, né? E o tarô nunca vai te pedir para você fazer uma coisa negativa, tá? Ou uma coisa errada, não vai fazer isso. Então, o que que a gente pode tirar de conselho? Porque a gente tá tirando as melhores atitudes que não deixa de ser um conselho. Primeiro, melhor atitude, talvez. Aqui, ó. Outra carta de ouros aqui. Talvez ele esteja falando para você não desvalorizar aquilo que você está deixando para trás, né? Aqui a gente está vendo que é um movimento, uma viagem, né? Talvez ele tenha uma estrutura, ou que você vai alcançar, ou que você está deixando para trás, mas que mostra que tem muito valor, né? E aí, essa carta de desvalor. O que que ele está falando? Para você não desvalorizar no sentido de virar as costas como se o que você tivesse vivido antes não tivesse valido nada, né? Então, ainda que você tenha que insistir e persistir, você tem que dar valor àquilo que você está deixando, né? Talvez você tenha que comunicar a alguém, não sei. A gente vê aqui como melhor atitude os cinco de espadas, que também é uma carta que fala de traição, né? Uma carta que fala de derrota, uma carta que fala de vitória amarga, né? Então você ganha alguma coisa, mas você se sente mal por ter ganhado aquilo, sabe? É como se você tivesse ganhado uma discussão, mas se sentiu mal porque a outra pessoa ficou chateada, né? Então, assim, melhores atitudes. Eu vejo aqui, quando tem duas cartas tão negativas em melhores atitudes, eu vejo mais como você ter que evitar a energia dessas cartas, tá? A melhor atitude é você evitar essa sensação de que tá traindo, fazendo uma traição, né? A gente pensa em alguém aqui, né? Para alguém, né? Desvalorizando esse alguém, mas ainda assim defendendo os seus limites, as suas vontades, aquilo que você acredita para você, tá? Então eu acho que é muito nesse sentido. E o rei de ouros aqui nesse meio é como que se fosse como você faz isso, né? Como que você não deixa essa sensação de traição e de rejeição e de desvalor no ar, sendo esse rei de ouros, tá? Um rei que valoriza as coisas. Mas a sua melhor atitude é persistir naquilo que você decidir, tá? Mas você faça isso dessa forma, né? Valorizando aquilo que foi vivido, enfim, que você está deixando para trás, né? E aí a gente pensa nessa melhor atitude porque a gente pensa numa pessoa, né? Porque se fosse uma coisa que só fosse ligada a você, você valorizar ou não valorizar é mais uma questão de você se sentir vitorioso, uma pessoa de sucesso, ou uma pessoa fracassada, né? Ia ser mais nesse sentido. Não se sinta fracassado, valorize tudo que você conquistou. Mas aí vem essa carta de traição, né? Aí dá a impressão de que alguém vai se sentir assim, né? De você fazer esse movimento, tá? Em nenhum momento aqui eu tô dizendo que é uma relação amorosa, pode ser outros tipos de relação. A gente viu que você pode estar deixando uma parceria para trás realmente, tá? Gente, deu um monte de signo isso, gente, com cartas diferentes, mas vou falar, eu acho que esse deve ser o terceiro signo ou o quarto signo que dá alguma coisa assim de você tá deixando uma coisa pra trás, um relacionamento pra trás, pra ir em busca do que você quer. Meu Deus do céu, hein? Que coisa esquisita, mas tudo bem, vamos lá. E com cartas completamente diferentes. Vamos lá, então, pedir um conselho agora pro tarô para ver o que mais que ele pode adicionar aqui nessas melhores atitudes. Vamos ver um conselho. Conselho. Sol. Oito de ouros. Cavaleiro de ouros. E 10 de paus. Bom, o que a gente está vendo aqui? Ele está aconselhando você a ir atrás daquilo que te traz, que faz você feliz, né? Vai atrás do que te faz feliz. É isso que ele está dizendo. É o conselho, a felicidade é o conselho, né? Fique feliz com esse movimento que você está fazendo. Esse movimento vai te trazer felicidade, né? Faça esse movimento de uma forma
faça essa caminhada aí para esse novo caminho de uma forma consistente e constante, tá? Mas lenta. Ele fala de uma coisa de ser uma transição lenta, tá? Não que você fazer de uma vez, não tem nenhuma carta aqui falando pra você sair correndo, fazer logo, não. O seis de espadas é uma carta também de transição mais lenta, né? Então ele tá falando para você, passa essa transição, insista naquilo, persista na sua decisão, mas faça de uma forma lenta, sabe? Não de uma vez. Faz de uma forma lenta, constante, né? E concreta para você alcançar essa tua felicidade. Então tem outra carta aqui de se dedicar, né? Que também é uma carta lenta no sentido de que você está construindo algo, se dedicando e focando em construir algo concreto na tua vida, né? Então vá atrás da sua felicidade, mas vá, né? Construindo essa felicidade. E temos aqui o 10 de paus, que me diz muito assim: ainda que seja difícil, ainda que exija esforço, faça o movimento atrás da sua felicidade, tá? Então, eu acredito que vai dar esse 8 de ouros aqui com 10 de paus, é uma coisa que você vai ter que se dedicar muito, trabalhar muito para construir. Seja lá o que for, tá, gente? Pode ser uma relação também, mas pode ser coisas assim, negócios, né, trabalho, alguma coisa nesse sentido, mas seja lá o esforço que te exigir, faça porque vale a pena, tá? É isso que ele está dando como conselho. E a gente já viu a forma de fazer, né? Ser paz valorizando aquilo que ficou no passado, né? Não faça de uma forma que traga esses sentimentos de 5 de espadas e 5 de ouros, que é traição e escassez e rejeição, esse tipo de sentimento, que são sentimentos meio pesadinhos, tá? São cartas de energia meio pesada, assim. Vamos tirar mais 5 cartas com esse aqui, pra gente ver o que mais que o tarot tem para contar pra gente sobre essa sua semana aí, tá? Que parece ser uma semana importante para você, tá? Parece que você tá querendo ir para algum lugar físico mesmo, de viagem, de trocar de cidade, de ir atrás de alguém. Me parece. Vamos ver aqui o que que o tarot tem para dizer a mais aqui pra gente. Estrela, Rei de Paus, Pajem de Espadas, 9 de copas, que já tinha saído na sua energia, e 3 de copas. Ó, o tarô tá mostrando assim, ó, são cartas muito positivas, inclusive essas 5 que saíram, né? A gente tem uma carta de analisar a situação, de recolher informação, de saber o que tá fazendo, analisar antes de fazer, né? De fazer essa transição, até analisar como fazer essa transição, que ele já deu a dica ali para você valorizar, né, o que tá ficando para trás. Mas a gente vê que, assim, existe uma grande fé, uma grande confiança neste futuro, tá? Então, porque é uma carta de pensar no futuro com confiança, né? E a gente vê aqui uma grande satisfação emocional, a carta dos desejos realizados, que já estava lá no na sua energia, a carta da celebração, né? Então, tá falando sobre encontros, momentos leves, momentos de socializar. Talvez você vá realmente encontrar alguém que você tem muita vontade, que você enxerga como assim a sua realização, tá? Porque a gente viu o mundo também, né? E a gente vê que você vai precisar de uma certa determinação para fazer isso. A gente viu o 7 de paus ali como uma carta de persistir, então o rei de paus tem essa energia do persistir. A gente também tinha tirado a rainha de paus aqui, né? Então você precisa realmente dessa energia de rei e de rainha de paus, de fazer aquilo que você quer fazer e fazer determinado, sabe? Aquela pessoa que sabe o que quer e faz o que sabe que precisa fazer para ter aquilo que quer. Essa é a energia do rei e da rainha, tá? Só que ele fala para você analisar, tá? Para você pensar, né? Eu acredito que é muito no pensar como fazer, tá? Como fazer essa transição, que ele já falou para você fazer lentamente. Acredito que essa seja a história que vai permear a sua vida na semana, tá? Eu vou tirar mais um oráculo aqui, mais uma carta de conselho, para ver o que mais que a gente pode adicionar aqui. Não ficou claro se é trabalho, se é relacionamento, você vai saber qual é esse momento da tua vida aí que você está querendo fazer essa transição, que você pensa tanto em fazer, mas está aprisionado ainda em como, ou se você devia fazer ou não, o tarot está falando para fazer, né? E aí você vai saber em que área que é, em que momento você está. Nós vamos pedir mais um conselho aqui para vocês, os capricornianos, mais um conselho, vamos ver. Olha só, o que você precisa deixar ir? A gente tá vendo que você tem que deixar aí alguma coisa, né? Que você tem que fazer uma transição aí, né?
que você vai ter que persistir nessa decisão, né, de tomar esse caminho. A gente vê também que você ainda está no oito de espadas, você ainda está muito aprisionado ali, né, no que fazer, como fazer, de que maneira, né? Mas ele está perguntando o que que você tem que deixar aí, o que que você vai ter que abrir mão, né? Você tem que, assim, você tem que saber que muitas vezes quando a gente toma uma decisão, a gente acha que está abrindo mão de uma coisa, mas é uma coisa que leva a várias outras, né? Então você tem que estar muito, com muita clareza, por isso que também tem uma carta de se analisar bem aqui, daquilo que você tá, do movimento que você está fazendo e do que você está abrindo mão. Cada escolha é uma renúncia, já dizia o poeta, né? É, para você fazer isso com consciência, né? A princípio, aqui o que mostra é que é uma coisa que vai te fazer muito feliz, que você quer muito fazer. E vai te trazer felicidade fazer isso, satisfação emocional. Então você realmente tem que fazer esse movimento. Mas ele está falando para você fazer esse movimento consciente daquilo que você está deixando ir, ele está te fazendo a pergunta, né? De uma maneira que não fique aquele sentimento daquelas cartas cinco de espadas e cinco de ouros que eu falei para vocês, tá? Mas enfim, aí vocês vão ver em que pode se encaixar, em que momentos vocês estão na semana. Não quer dizer que tudo vai acontecer na semana, mas é a história que vai permear a sua vida na semana, tá bom? Então é isso, gente. Se ressoou com vocês, por favor, comentem. Eu vou ficar muito feliz em saber, tá? E não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê um joinha no vídeo, uma hypada, qualquer coisa para ajudar a gente, tá bom? É isso, gente. Até mais.